Olha, todo mundo já passou por isso, né? Ficar horas e horas na frente dos livros e sentir que, simplesmente, nada entra na cabeça. E se eu te disser que tem um jeito de virar esse jogo? É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos desvendar as estratégias do livro Aprendendo a Aprender e descobrir como transformar todo esse esforço de estudo em resultado de verdade. Fica essa pergunta no ar, né? E se a chave para aprender não for estudar mais, mas sim estudar do jeito certo? A gente cresce achando que para ter sucesso nos estudos precisa se matar de estudar, passa noites em claro. Mas e se o segredo não for a quantidade de horas, e sim o jeito que a gente usa o nosso cérebro? Existem os mecanismos internos que, se a gente souber ativar, podem turbinar o nosso aprendizado de um jeito impressionante. E aqui a gente já entra no primeiro grande obstáculo, que é uma verdadeira trava mental. Aquela ideia que muita gente carrega desde criança, sabe? De que ou você nasce inteligente para alguma coisa ou não. Quantas pessoas não desistem de uma matéria porque acham que, eu simplesmente não levo jeito para isso? Pois é, o livro deixa bem claro. Essa crença é o maior mito que a gente precisa derrubar para começar a aprender de verdade. E não é só achismo, não. A neurociência vem e bate o martelo. É fato. Nosso cérebro não é tipo um balde que enche e pronto, acabou o espaço. Pensa nele mais como uma caixa de ferramentas super completa. Se você está com dificuldade de aprender alguma coisa, isso não quer dizer que você não tem capacidade. Na maioria das vezes, significa só que você está tentando usar um martelo para apertar um parafuso. É só uma questão de usar a ferramenta certa. E a primeira grande ferramenta dessa nossa caixa que a gente precisa aprender a usar é essa aqui. A grande sacada do livro é que o nosso cérebro não funciona de um jeito só. Ele tem, basicamente, dois modos de operação, como se fossem dois sistemas operacionais. Entender como eles funcionam e como trocar de um para o outro, isso é o que separa a frustração total do aprendizado que flui de verdade. Vamos lá. De um lado, a gente tem o modo focado. Pensa naquela concentração total que você precisa para resolver uma conta de matemática ou para escrever um parágrafo importante. É intenso, analítico. Do outro lado, tem o modo difuso. Esse é o modo relaxado, aquele estado mental que a gente entra quando está caminhando, tomando um banho, ouvindo música. E o mais incrível é que é nesse modo, quando parece que a gente não está fazendo nada de útil, que o cérebro está trabalhando em segundo plano, sabe? Conectando as ideias, tendo insights criativos e, de fato, consolidando o que a gente aprendeu. E isso nos leva direto para a primeira grande lição do livro. O segredo para aprender de verdade não é ficar forçando o foco o tempo todo até não aguentar mais. A verdadeira maestria está na arte de saber alternar, de dançar entre esses dois modos, o focado e o difuso. Pensa comigo, quem nunca passou por isso? Você está lá, quebrando a cabeça com um problema, tentando, forçando a concentração e nada, não sai do lugar. É como tentar empurrar uma porta que na verdade é de puxar. A solução, muitas vezes, é simplesmente dar um passo para trás, largar o problema por um instante. É nesse momento que você dá espaço para o modo difuso entrar em ação e, muitas vezes, encontrar a solução que você tanto procurava. Tá, mas como a gente faz isso na prática? É bem simples, na verdade. Uma ótima ferramenta é a famosa técnica Pomodoro. Funciona assim: você se concentra totalmente numa tarefa por 25 minutos, sem distrações. Deu o tempo ou começou a sentir travado, frustrado? Para. É sério, para. Use os 5 minutinhos de pausa para fazer algo que não tenha nada a ver. Vai ouvir uma música, anda um pouco pela casa. Esse pequeno intervalo é a chave para ligar o modo difuso. Quando você voltar para a tarefa, vai ver que a sua perspectiva sobre o problema pode ter mudado completamente. É quase mágico. Agora, vamos para a segunda lição. E essa aqui vai contra um dos hábitos de estudo mais comuns que existem: ficar relendo o material várias vezes. Sabe aquela sensação de que quanto mais você relê, mais você está sabendo? Cuidado, isso cria uma ilusão de competência muito perigosa. Ter familiaridade com o texto é uma coisa, agora saber de verdade o conteúdo é outra completamente diferente. O ponto central aqui é o seguinte: o aprendizado de verdade acontece quando a gente se esforça. Quando você tenta se lembrar de uma informação do zero, sem olhar no livro nas anotações, você está forçando seu cérebro a criar e a fortalecer as conexões daquela memória. É como se você estivesse puxando o conhecimento de dentro de você, em vez de só ficar tentando empurrar ele para dentro, lendo e relendo. É isso que faz o conhecimento fixar de verdade. E aplicar isso também é bem mais fácil do que parece. É a técnica da recordação ativa. Funciona assim: terminou de ler um trecho ou de assistir uma aula, fecha o livro, pause o vídeo. Agora, tenta explicar para você mesmo, com as suas palavras, quais foram os pontos principais. Quais são as conexões? Faz esse esforço primeiro. Só depois você volta no material para checar se entendeu tudo certo e corrigir o que for preciso.
Com essa mudança simples, você deixa de ser um consumidor passivo de informação e passa a ser um construtor ativo do seu próprio conhecimento. E aí, a gente está chegando num ponto bem importante. Essas estratégias, essas ideias estão fazendo sentido para você? Já dá para começar a perceber como umas mudanças pequenas no jeito de estudar podem causar um impacto gigantesco nos seus resultados? Se essa nossa conversa está clareando as coisas para você, então deixa um like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito a gente a levar esse conhecimento para mais pessoas. E, claro, se você quer continuar decifrando as ideias dos grandes livros com a gente, já se inscreve aí no canal para não perder nada. Beleza? Vamos então para a nossa terceira e última lição, que é sobre sair da zona de conforto. Sabe aquela tendência que a gente tem de ficar praticando aquilo que a gente já sabe fazer bem? É gostosinho, né? Dá uma sensação de progresso, mas é uma armadilha. Na verdade, esse é o caminho mais rápido para ficar estagnado e não aprender mais nada. O nome disso é prática deliberada. A ideia não é só praticar por praticar. É identificar de propósito quais são os seus pontos fracos e focar neles. Pensa assim, se você está aprendendo um idioma, o verdadeiro progresso não está em ficar repetindo as 50 palavras que você já decorou, está em pegar aquelas 10 que você sempre esquece e trabalhar em cima delas até fixar. E por que isso funciona tão bem? Bom, primeiro porque você está fortalecendo justamente as conexões mais fracas do seu cérebro. Isso acelera e muito o caminho para você dominar um assunto de verdade. E, de cabra, você foge daquela ilusão perigosa de competência que a gente falou. No fim das contas, é o jeito de garantir que cada minuto de esforço está sendo usado do jeito mais inteligente possível para gerar resultado de verdade. Ok, a teoria toda é muito legal, mas a gente sabe que a mágica acontece mesmo é na prática, né? Então vamos ao que interessa. Como é que dá para começar a aplicar tudo isso agora mesmo? Preparei aqui um kit de ferramentas inicial para você já sair usando. Passo 1. Comece a usar a técnica Pomodoro. 25 minutos de foco total, sem distração, e depois 5 minutos de descanso para ligar o modo difuso. Passo 2. Pratique a recordação ativa. Sempre que terminar uma sessão de estudo, pare e tente resumir tudo o que você aprendeu, sem olhar no material. E passo 3. Intercale os assuntos. Em vez de fazer 10 exercícios do mesmo tipo, faz um de cada tipo, misturando os conceitos. Isso vai construir uma mente muito mais flexível e uma compreensão bem mais profunda. No final das contas, a grande mensagem do livro é essa. Aprender um assunto específico é ótimo, claro, mas aprender a aprender, isso é um verdadeiro superpoder. É a habilidade mestra que destrava todas as outras portas que você quiser abrir na vida. Então, agora a pergunta é para você. E eu quero que você pense nisso e, mais importante, entre em ação. De tudo isso que a gente conversou, a dança entre o foco e o modo difuso, o poder da recordação ativa, a prática focada no que é difícil, qual dessas ideias fez mais sentido para você? Qual delas você vai colocar em prática primeiro? Deixa aqui nos comentários para a gente saber. Lembre-se, a jornada para aprender melhor começa com um primeiro passo.